Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll... Olá, boa noite. Este é o trabalho da cadeira de Ética e iremos hoje falar sobre ética na educação. Boa tarde, pessoal. Meu colega William e eu, William, que está me filmando, alunos do curso de Letras, vamos entrevistar a professora doutora Lúcia Rosa, diretora de graduação. Vamos falar um pouco sobre ética e educação. Confiram o nosso bate-papo. Qual a relação entre a ética e o ensino? Todo o processo de aprendizado, de ensino, pressupõe uma ética. Assim como todas as profissões na área do ensino, não se ensina só um conteúdo específico, falando assim em questões técnicas, né? O que se ensina é modos de vida, e modos de vida pressupõem ética sempre. Em termos de formação de caráter, é ético guiar o aluno ao caminho ideal ou deixá-lo se desenvolver sozinho? Primeiro tem que pensar o que é o ideal. O ideal para uma pessoa não é o mesmo ideal para outros. Porém, muitas pessoas que cometem erros ou que cometem falta de ética, elas pensam que estamos no ideal correto. Então, é algo bem complexo e bem difícil de definir. Eu acredito que o que tem é que conversar sobre as consequências dos atos. Acho que quando a criança, o adolescente ou o adulto, quando entende qual é a consequência daquela situação, juntos, ou talvez aí o adulto mesmo possa dizer, dar o parâmetro, né, para o adolescente, para a criança principalmente, né, para mostrar que esses atos têm consequência e que as pessoas não podem pensar em si só. Elas têm que pensar no todo, é uma convivência, um modo de vida social que aí sim é muito importante. Então, alguns parâmetros eu acredito que se forneça. O adulto fornece, até porque a criança e o adolescente aprende com os adultos. Mas o adulto também aprende com a criança e o adolescente na medida que as lógicas vão mudando com o passar do tempo, as concepções de vida vão modificando. O que tem que pensar é se isso não vai fazer mal para outra pessoa ou para um crescimento social. Com certeza. Se tratando da formação superior, existem alunos que não agem de forma ética por estarem pagando para estudar? Como agir nesses casos? Eu acredito que sempre a melhor forma é o diálogo. É sempre conversar e mostrar as consequências sempre, né? Conversar. Eu acredito que o professor ele tem mais experiência de vida. Se tratando da formação superior, existem alunos que não agem de forma ética por estarem pagando para estudar? Como agir nesses casos? Em primeiro lugar, é uma grande burrice por o pressuposto de estar pagando e não estudar. É uma contradição, começa por aí. O que acontece é que nós não podemos pactuar com as mediocridades. Se alguém tem essa visão de simplesmente por pagar pode receber qualquer produto, já é um engano terrível, né? É um profissional que não está pensando em como é que ele vai atuar no futuro, porque a base dele de estudos está aqui ele está formando a profissão dele. Então, se ele não vai aproveitar bem este momento, é um grande erro de pressuposto. O que acontece é que nós devemos, acredito que pelo diálogo, conversar, sim, mostrar o desperdício de tempo e de dinheiro também, né, de estar aqui estudando e não aproveitar adequadamente isso, né. E é uma preocupação social também, porque qual é o futuro de um profissional assim? Que influências esse profissional pode ter em outras pessoas? Então, acho que o diálogo sempre é importante para mostrar o quanto nós temos um compromisso social também. Com certeza. Qual a importância do diálogo entre o professor e aluno na sala de aula? Eu já entrei um pouquinho nessa questão, né? O diálogo em qualquer tipo de relação é fundamental, né? As pessoas convivem e a convivência pressupõe um diálogo constante, né? As pessoas, qualquer relação de amizade, qualquer relação profissional, e nas profissões, em qualquer lugar que se trabalhe, sempre vai ter alguém que não, digamos assim, não seja muito agradável, vai ter alguém que não entendeu bem o porquê que está ali, ou como deve se relacionar com as outras pessoas. Então, parte-se do diálogo, mas do diálogo também para firmar alguns compromissos. Não basta só ficar conversando sobre o assunto, tem que ter uma mudança de atitude. Certo. Até que ponto o aluno deve exercer a sua ética dentro da sala de aula? E o professor, qual é o seu papel como agente educador? Sempre, ética, sempre.
qualquer relação, como eu disse antes, pressupõe ética. E o professor é alguém que está ali numa espécie de modelo. O professor é aquele em que os alunos se espelham. É quem vai dar as coordenadas, é quem vai mostrar como é que a profissão caminha, né? Como é que as coisas andam, como é que as relações andam. E o aluno, se ele tem um princípio ético, provavelmente ele vai conseguir vislumbrar, né, espaço na sociedade, ele vai conseguir sempre ter um bom emprego. Acho que é um pressuposto para qualquer pessoa, para qualquer tipo de relação, porque se as pessoas não podem confiar umas nas outras, elas não conseguem se relacionar, as relações não duram muito tempo, né? Fica uma lacuna entre elas. E aí qualquer ideia não avança, né? Eu acredito que o princípio ético é fundamental. Tanto que nós temos essa disciplina chamada ética em todos os cursos, de tanto que acreditamos que seja importante conversar sobre o assunto e ter alguma visão teórica também. Não é só assim um sentimento, não é algo subjetivo. Quer dizer, tem um pouco de subjetividade porque tem que analisar as situações, né? Mas eu acho muito importante vocês estarem discutindo isso e pensando, porque o que acontece é que como muitas pessoas agem de forma inadequada, banaliza o olhar, né? Parece que todos fazem isso porque vira lugar comum, vamos fazer também para acompanhar o que as pessoas fazem, e alguém tem que quebrar isso, né? Tem que chegar um momento que alguém tem que dizer. Então eu ficaria muito feliz de saber que os nossos estudantes aqui em algum momento conseguiram quebrar essa rotina de falta de ética para poder ajudar outros profissionais, outras pessoas, outros estudantes a pensar assim, não seguir o senso comum neste caso, né? O senso comum às vezes está certo, mas muitas vezes pode estar errado também, não é porque todos fazem, ou todos, esse todos geralmente é um exagero também, né? Porque quando se quer provar que algo pode ser de uma maneira, se faz um recorte num grupo de pessoas e se diz, aquelas pessoas agem assim, mas aquelas não são o todo. Elas sempre vão ser um recorte de um determinado grupo. Então tem que pensar também em outros recortes, em outros grupos que não agem assim. Em muitos momentos isso é do nosso dia a dia, né? Pessoal e profissional. Ok, muito obrigada pela sua contribuição em nossa pesquisa. E Eu que agradeço a oportunidade. É um bom trabalho. Obrigada. Bom. Para este trabalho também realizamos uma enquete sobre educação ética em casa. Foram entrevistadas 93 pessoas das mais diversas escolaridades, idades e sexos. Entre os entrevistados, 46% é do sexo masculino e 54% é do sexo feminino, com idades de 16 a 25 anos tendo 49%, de 26 a 35 anos tendo 22%, de 36 a 45 anos tendo 16% e demais idades tendo 12%. Possuindo escolaridade de superior incompleto 45%, superior completo 19%, médio completo 16%, pós-graduação completo 10% e demais escolaridades 9%. Foram realizadas as seguintes questões com os entrevistados. Você acredita que a educação de nossas crianças inicia em casa ou nas escolas? Com 81% em casa, 19% em ambas e 0% nas demais questões. Foi questionado também quem deve impor os conceitos morais para as crianças, a escola ou os pais, com 56% em casa, 0% na escola e 42% em ambas, com 2% em nenhuma das anteriores. Você acredita que pais sem ética geram filhos sem ética? 55% dos entrevistados acreditam que sim, 32% que não, 9% nenhuma das anteriores e 4% sem opinião sobre o assunto. Você acredita que falta de ética de um indivíduo é oriundo de sua educação base? 76% sim. A educação base gera o indivíduo como um cidadão ético. 11% não. A ética do indivíduo é puramente comportamental e ele nasce com ela e não pode ser mudada. 13% sem opinião sobre o assunto. Você prefere educar seus filhos como antigamente, ou seja, à base da palmada, ou como atualmente, na base do diálogo?
22% acredita que na educação antiga, 55% na educação moderna e 24% indiferente. O que você acha da educação baseada na negociação? Por exemplo, se você, meu filho, fizer seus deveres de casa, todos os dias ganhará um PlayStation 4. 33% são a favor e 67% são contra. Você acha que os professores também são responsáveis pela formação ética de seus filhos? 85% acredita que sim, 12% que não e 3% é indiferente. Você conversa com seu filho sobre qualquer assunto? 31% que sim, 4% não e 65% não possui filhos. Você costuma participar da vida de seu filho? 35% dos entrevistados dizem que sim, 0% dizem que não e 65% não possuem filhos. Com este trabalho vimos a importância da educação tanto de casa quanto na escola para a formação de um indivíduo ético, indiferente de classe, sexo ou raça. Nós somos refletidos como um espelho a ser copiado para nossos filhos. Por isso devemos cuidar nossas atitudes e atos perante as nossas crianças. Lembre-se, as crianças são o nosso futuro e a base da nossa estrutura. Então, uma população ética é uma população educada. Boa noite a todos. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time... Os indicadores estão mostrando que menos de 20% dos nossos alunos saem do ensino médio com noções mínimas de matemática, Nair. A Secretaria de Educação está no meu pé. Mas é impossível dar aula aqui. Os alunos vendem maconha na sala, puxam revólver, me ameaçam com a faca, fumam crack, quebram carteiras, brigam, fazem sexo, tudo, menos tentar aprender. Você precisa compreender que essa é uma comunidade violenta em consequência de suas carências básicas e da ineficiência do Estado, cabendo a nós, educadores, construirmos vínculos autênticos entre aprendizado e aprendiz, inserindo-o na dimensão do cotidiano do aluno, entende? Acho que sim. Benga, tu tem quantos anos? 16, professora. Então, malandragem, o Benga fritou um bacana. A barca passou na hora e um gambé canadura dos infernos não amaciou. Deu uma piaba nele, ficou com as pedras, a bufosa e ainda arpoou o moleque. Se pela lei o Benga só pode ficar 3 anos recolhido porque é de menor, quantos anos ele terá quando sair da casa do cão? 19. Muito bem, é isso. Me tragam a página 12 preenchida, senão eu mesma vou mandar vocês pro andar de cima. Tomaram fé na palavra? Sim, professora. Aí, educação no Brasil ainda tem jeito.